Hoje, na habitual rubrica em parceria com o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, falamos sobre o síndrome do intestino irritável. É nosso convidado, o médico Ricardo Zoso. Doutores, bom dia. Começar desde logo por tentar perceber se esta ou não é uma doença grave. Exatamente. O síndrome do intestino irritável, e queria agradecer em nome do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, vimos hoje falar de uma doença também que é não oncológica, mas que apesar de não entrar naquela classificação típica que nós temos de doença grave, ou seja, não é uma doença que vá alterar a esperança média de vida, não é um fator de risco para cancro, não é um fator de risco para doenças inflamatórias, mas apesar de não ser grave propriamente dita, é uma doença extraordinariamente debilitante no dia-a-dia das pessoas. Isto porquê? Porque é uma doença crónica, atualmente ainda incurável e que, por exemplo, para dar um exemplo, apenas está em segundo lugar depois da depressão crónica como perda de qualidade de vida e de dias de absentismo no trabalho. Por isso, apesar de realmente não ser aquela doença classicamente grave que as pessoas têm uma probabilidade de falecer, é uma doença que retira imensa qualidade de vida das pessoas, é muito frequente, está presente em cerca de 10 a 20% da população, isto a nível mundial. Claro, afeta sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres. É uma chatice, mas é assim mesmo, são questões genéticas e não apenas, mais as mulheres que os homens, tipicamente antes dos 40 anos. Também há uma associação grande desta doença com algumas doenças do foro psicológico e psiquiátrico, como a ansiedade, a depressão, a hipocondria, também com a fibromialgia e também com outras doenças, como por exemplo as gastroenterites infecciosas, ou seja, não é as doenças, também é uma doença que as pessoas relacionam muito com a ansiedade, mas não é exclusivo. Há aqui uma interação que nós sabemos que existe, sabemos que é importante o controle destas duas situações, mas também não é uma doença exclusivamente das pessoas ansiosas, nem para lá caminha. E é fácil diagnosticar? É uma doença de diagnóstico clínico, ou seja, nós não temos um exame propriamente que nos diga, sim senhor, esta pessoa tem apenas, entre aspas, eu digo sempre entre aspas, porque é uma doença em si própria, mas é um diagnóstico clínico, tem critérios relativamente bem definidos. O que é importante na grande maioria das pessoas saber é saber se a pessoa tem intestino irritável, se não tem nenhuma doença orgânica, isto porque o intestino irritável não é uma doença orgânica, não há nada estruturalmente errado no intestino, o que acontece é que o funcionamento dele está alterado, ou seja, uma doença do funcionamento do tubo digestivo, e mais do que isso, a interação entre o nosso cérebro e o intestino está desregulada. Há quem defenda que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso tem o seu quê de verdade, efetivamente. E mais do que isso, por exemplo, nós também sabemos, e há uma investigação grande a nível, e está a entrar no léxico das pessoas, que é a nível da microbiota, ou seja, a nível da flora intestinal. Então, no intestino irritável, nós sabemos que há uma influência enorme entre a flora intestinal e o intestino irritável. Com a flora intestinal, com a produção de bactérias necessárias e torna-nos mais deprimidos em termos de imunidade, de alguma forma? Interfere também com esse lado do nosso corpo, com as defesas? Isto é eu costumo dizer que nós do intestino irritável sabemos uma coisa, que é, ainda não sabemos o suficiente. E então, essa é exatamente uma das coisas. Nós temos que tentar perceber qual é a interação entre a flora intestinal e esta doença e múltiplas outras doenças. Mas é curioso, por exemplo, que há estudos que retiram a flora intestinal, entre aspas, de uma pessoa normal e põem numa pessoa com intestino irritável e essa pessoa melhora, e o contrário acontece. Se retirarmos flora intestinal típica das pessoas com intestino irritável e pusermos numa pessoa sem sintomas, ela passa a ter sintomas. E por aí... Ou seja, ainda é um longo caminho de investigação por fazer. Longo caminho de investigação, nós vamos ter mais algumas... Isto não é uma doença... É uma doença desesperante do ponto de vista quando uma pessoa diz uma pessoa tem uma doença incurável. As pessoas ficam estigmatizadas e dizem, eu vou viver com isto para o resto da vida. Ok, apesar de não haver cura para a doença, nós estamos a ficar cada vez melhor no controle desta patologia. De que forma que ela pode ser tratada? Exatamente. Nós temos 3 grandes fatores, realmente, no tratamento desta doença. Temos o fator farmacológico, claro, mas mais no controle dos sintomas do que propriamente para tratar a doença. Temos também isto a nível da flora intestinal, temos agora os chamados probióticos, que vão ser um campo de investigação, vão ter benefícios, nós ainda não sabemos quais, em que quantidade e durante quanto tempo é que temos que os fazer, mas sabemos que eles vão melhorar, temos medicação para aliviar os sintomas. Também é importante ver esta parte psicopatológica, ou seja, a parte psiquiátrica, a parte psicológica, melhorar a ansiedade e temos, inevitavelmente, aquilo que é mais difícil para as pessoas, que é a parte da alteração dos estilos de vida. Eu digo sempre isto, fumar é a pior coisa que pode fazer para o seu tubo digestivo. Quem fuma não se deve queixar do tubo digestivo porque faz a pior coisa. Faça exercício físico. O exercício físico é fundamental também e melhora alguns sintomas do intestino irritável. E temos também a parte nutricional, que atualmente está a ter novamente um grande implemento. Porquê? Porque nós sabemos que mudando algumas coisas na alimentação, as pessoas vão melhorar. Está a entrar também agora no léxico um tipo de dieta específica, que é a dieta baixa em FODMAP. Isto é um acrónimo em inglês para um grupo de hidratos de carbono presentes na nossa alimentação diária. É impossível retirar, mas que tem uma função global. Ou seja,
eles são fermentados pelas bactérias do intestino, são pouco ou mal absorvidos pelo nosso organismo e são osmóticos, ou seja, puxam água. Mas vamos ver que isto é difícil de eliminar na totalidade porque elas estão presentes na lactose, na frutose, no trigo e não no glúten, porque as pessoas fazem confusão, mas elas estão presentes no trigo, no alho, na cebola, em adoçantes artificiais, ou seja, é impossível eliminar, mas reduzindo. E esta dieta é mesmo isso, é tentar reduzir este tipo de hidratos de carbono, reintroduzir depois, passo a passo alguns, para ver se conseguimos melhorar. E tem tido muito bons resultados, cerca de 70% das pessoas melhoram, por isso o conselho que eu dou sempre é, fale com o seu médico de família, veja se é necessário fazer mais algum exame para diagnosticar alguma doença orgânica que possa estar por trás, se não, fale com o gastroenterologista, fale com o nutricionista, altere o seu estilo de vida e vai ver que vai melhorar qualquer coisa. Doutor, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Bom dia, boa Páscoa. Bom dia, igualmente.